Irmãos, glória a Deus. Não sei se vocês perceberam, nós estamos entrando no terceiro mês aqui de culto já. Passa rápido, né? Primeiro mês eu preguei 3 meses. Nós estamos entrando no terceiro. Primeiro mês eu preguei 4 ou 5 mensagens em Mateus. Mês passado nós pregamos 4 ou 5 mensagens em Marcos. E esse mês nós vamos pregar 4 mensagens em Lucas. Eu vou fazer isso, cada mês vai ser um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia. Lucas, depois João, depois Atos, Romanos, nós vamos pregando assim, e até chegar em todos os livros, e depois a gente volta lá no começo. Depois eu vou para 4 em Gênesis, e assim cada mês nós estamos falando de um livro. E tem uma imagem aí, Jair. Nós vamos fazer uma série esse mês sobre o livro de Lucas, que o tema da série cadê a irmã? Nos passos da fé. Olha lá, ó. E hoje o tema da palavra é ouvidos que frutificam. Então a série nossa desse mês é nos passos da fé. Então eu acredito que o Senhor vai falar ao nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Está aberto aí, irmão? Lucas 8. Versículo de número... Vamos ler do número 4 em diante. Lucas 8:4. Reunindo-se Jesus, uma grande multidão, e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significa aquela parábola. Ele lhe disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que havendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são como as que ouvem, e então vem o diabo e as tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm o bom fruto com perseverança. Glória a Deus, meus irmãos. Quero falar um pouquinho sobre esse texto. Não vamos dar muita atenção para aqueles textos que não... Derramou um golinho de água aqui, mas não pegou na Bíblia não. Não vamos dar muita atenção pelos caminhos que não são bons. Quero me ater muito a terra boa nessa noite. Quero falar um pouquinho mais sobre ela, mas nós vamos discursando aqui, Uma coisa que nós vimos aqui é que no ministério de Jesus,
muitas pessoas o seguiam. Muitas pessoas seguiam Jesus porque queriam ouvi-lo. Muitas pessoas queriam estar ao lado de Jesus, vendo os milagres de Jesus, comendo dos pães e dos peixes que Jesus multiplicava. Mas Jesus sabia que nem todos aqueles que ouviam sua palavra iriam dar fruto. Nem todo mundo, irmãos, dentro da igreja vai dar fruto. Nem todo mundo dentro da igreja vai permanecer. Quem aqui já conhece alguns irmãos que chegaram, ficaram por um bom tempo e depois foram embora? Todos nós conhecemos. Quem já conhece irmãos que vieram, como se diz, né, com fogo de palha? Chega, no primeiro ano faz tudo, está em tudo, quando vê começa a esfriar, os prazeres do mundo vêm, as tentações, as riquezas, e acaba afastando os irmãos. Jesus sabia muito bem disso. E o que a gente precisa entender é que uma coisa que o semeador deixa claro para nós aqui, é que ouvir a palavra não garante salvação. Certo? Nos passos da fé, somente ouvir a palavra não vai garantir salvação. Porque a palavra, ela é uma semente que está sendo semeada. Todos estão ouvindo, todos estão ali, mas nem todos vão ouvir. E o que de fato muda? O solo em que ela é semeada, lançada. A verdadeira fé nasce quando a palavra é plantada em um coração disposto a gerar essa semente. Se o coração é de pedra, não dá. Se o coração é à beira do caminho, que é aquele caminho pisado, quem aqui já andou em trilho na vida? A gente já andou em trilho, é aquele caminho, é disso que Jesus está falando, é aquele caminho que é bem pisado, não entra, semente não entra, nasce grama dos dois lados, mas ali no caminho não entra, porque não deixa entrar. E tem aquele que é semeado aos espinhos, né? Que quando cresce, sufoca, os espinhos sufocam e acaba machucando. Então é disso que é a nossa pregação nessa noite. Os nossos passos da fé estão muito conectados ao solo que a semente é plantada. A pergunta que fica para nós essa noite é: como está o solo do nosso coração? Como está a semente de Deus sendo lançada dentro de nós? Como que está quando a palavra de Deus é lançada? Quando a gente vem ao culto, como nós saímos do culto? Saímos pensativos, saímos ali, a gente fica ruminando essa palavra, a gente guarda. Talvez você não vai guardar tudo aquilo que eu estou falando aqui. É impossível você guardar. Tem vezes que nem eu guardo. Se me perguntar o que eu preguei semana retrasada, eu falo assim, deixa eu lembrar, deixa eu olhar para a palavra, que aí eu sei tudo. Mas a ênfase da palavra você pega. A pergunta que eu fiz aqui, o que foi, irmão? A Bíblia volante. O Dois sabe tudo, né? O Dois é bom de memória. O que mais vai ficar importante aqui para nós, talvez seja a pergunta: como é que está o solo do meu coração? E talvez outra pergunta vai sair aqui. Outra pergunta, são várias perguntas que podem ser notadas dependendo do irmão. Cada um tem uma noção. Então a gente está ligando hoje a semente, que é a palavra, que é pura, que é verdadeira. O problema dessa parábola aqui é que não era semente. O problema dessa parábola é o solo, que é o que nós vamos tratar aqui nessa noite. Sabe o que eu mais gosto desse texto? Versículo 9, olha lá. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. Ele disse: a vocês é dado o conhecimento do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábola. Olha para o seu irmão aí, 2-2, essa ideia, e fala assim: nós é chique, trem. Nós é chique. Vocês têm noção disso?
Irmão, o que eu mais amo nesse texto não é nem a questão dos solos, é que Deus pegou as revelações do reino dele e deu aos discípulos. Por isso que a gente entende que muitos ainda não vão ficar. Por isso que a gente entende que por mais que a gente pregue a palavra, lança semente, muitos não vão conseguir entender. Porque aos discípulos Deus fez conhecer os mistérios do reino de Deus. E graças a Deus que nós somos discípulos, amém? Guarda esse versículo 9 na sua mente. Irmão, nós é chique demais. Deus revela as coisas para nós. Deus revela para nós o que vai acontecer. Deus revela para nós o que estamos passando. Deus nos sustenta, Deus nos alegra. Deus cuida de nós, porque somos discípulos. Tipo de solo, à beira do caminho é um coração endurecido, onde a palavra não penetra. O solo pedregoso é um coração superficial, recebe a palavra com emoção, mas não tem raiz. Depois de um tempo, a raiz não é tão profunda, acaba e por ali morre. O solo espinhoso é o coração duvidoso, onde as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Em nome de Jesus, nós devemos sondar o nosso coração e pedir para Deus um coração bom, um solo bom. Dai-me um coração, Senhor, igual o teu, disposto a obedecer, disposto a viver segundo a tua vontade. O que é esse coração preparado? Qual é o passo da fé que vai frutificar planos de Deus na minha vida? Qual é o passo da fé que vai trazer algo novo sobre a minha vida? Um coração preparado, um coração atento à voz de Deus. Deus está falando. Deus está falando aonde? Deus está falando através da sua palavra. Deus está falando através dos homens. Deus está falando através dos tempos. Deus está falando todos os dias. Nosso Deus não está morto, amém, irmãos? Deus fala através do louvor. Deus fala com você sozinho. Deus fala com você dirigindo. Deus fala com você no seu trabalho. Nós precisamos estar atento à voz de Deus. Deus não parou de falar. Qual outro? O que quer dizer um coração preparado? É um coração sedento para aprender e crescer. Quantos de nós que queremos aprender e crescer no Senhor? Eu quero crescer mais em Deus, eu quero fluir mais em Deus, eu quero estar mais em Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero crescer, eu quero ser de Deus. Isso é um dos passos que é os ouvidos que frutificam. Sabe outra coisa de um coração preparado? Um coração preparado está humilde, está em humildade para ser corrigido e transformado. Irmãos, aonde nós mais somos corrigidos? Na palavra de Deus. Nenhum homem deveria ser corrigido pelo outro, se bem que Deus usa os homens para corrigir uns aos outros. Mas um homem que teme a Deus, um homem que ama a palavra de Deus, quando ele senta na leitura bíblica, ele é corrigido por Deus, ele é transformado por Deus, ele fala assim: olha, isso aqui eu não posso viver, dessa forma eu não posso caminhar. Isso é um homem que tem um coração bom. Ele pega a palavra de Deus, ele aprende, ele é corrigido e transformado pela palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso coração, sabe? Tem um pessoal na Bíblia chamado bereanos. Quantos lembram dos bereanos ali em Atos? Que eles recebiam a palavra dos apóstolos, o que eles iam fazer? Ia lá examinar tudo que os apóstolos estavam falando, tudo que estava sendo ensinado, e quanto mais eles examinavam, mais o seu coração era preparado. Quanto mais os bereanos estudavam a Bíblia, quanto mais os bereanos falavam assim: olha o que os apóstolos estão dizendo, mais eles eram cheios, a terra era preparada. Meu irmão, se fortaleça da palavra do Senhor, seja cheio da palavra do Senhor. A pergunta que nós fazemos essa noite: o meu coração está pronto para ouvir e obedecer essa palavra? Isso é uma terra boa, isso é uma terra que vai frutificar, isso é uma terra que vai dar certo. Isso é fé sendo gerada, é fé sendo estabelecida em nossas vidas. Aí entra um pequeno problema, irmão. As dificuldades mostram a prova real da nossa fé.
O que acontece? Jesus nos alerta que muitos creram por pouco tempo. Por que creram por pouco tempo? Porque a fé rasa não suporta pressão. Irmãos, nós estamos caminhando para dias terríveis, a passos longos. Nós estamos caminhando aonde a nossa fé será provada. O Brasil é muito bom, irmãos. O Brasil é maravilhoso. Nós não somos perseguidos. Nós vivemos tranquilos. Eu fico só observando algumas coisas. Não sei se vocês gostam de geopolítica. Vocês gostam de ficar ouvindo as questões de geopolítica? Irmãos, aquele apagão que teve na Europa. Eu não sou da conspiração, tá? Que tudo é... Cara, eu não sou. Apagão na Europa, de internet, de tudo. Qual a única internet que funcionou? Só uma internet funcionou. A Starlink. Cara, eu não tô, irmãos, pelo amor de Deus. Eu acredito, mas não sei se eu acredito, mas não sei se é verdade. Eu sou nessa. Então, se tiver outro que pensa outra coisa, para mim tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo, sabe? Irmão, tem muita coisa geopoliticamente acontecendo, né? O que aconteceu hoje, que eu não quero falar aqui publicamente, as coisas que vão acontecendo, entendeu? Então, assim, são coisas assim que eu fico viajando, que é coisa da minha cabeça, né? Depois nós conversa extra câmera. Que eu fico pensando assim, gente, como é que pode um negócio desse acontecer? Dias piores virão. Fica tranquilo, irmãos. Deus escolheu, eu creio que Deus escolheu a nossa geração passar pela grande tribulação. Não queria que fosse nós, mas se tiver que ser, eis-me aqui, para passar por isso, para ser fiel ao Senhor. Sabe, uma coisa que nós vamos entender é que a verdadeira fé, ela é revelada no fogo. Sabe, existe tentação, irmão, é na tentação que nós somos atraídos a pecar, que nós quase caímos se nós não amarmos a Deus e não confiarmos realmente em Deus. É nas provações, quando a gente perde, quando a enfermidade vem, quando a crise financeira vem, aí se expõe em quem nós cremos, qual é a nossa provisão, se Deus vai fazer ou não, nós amamos a Deus ou não. É esse coração bom que vai fazer toda a diferença. Sabe o que é mais interessante? Pedro se achava forte. Pedro se achava, não, Jesus, eu vou te negar. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. A gente acha, irmão, que a gente vai aguentar pressões. E nós vamos aguentar, mesmo se a gente falhar alguma vez, Jesus vai vir para nos restaurar, porque Jesus veio para restaurar Pedro. Não perca a sua fé. Se no meio do caminho você for tentado e desanimar, e porque deu um probleminha ou outro, o que eu quero dizer para você é o seguinte: olha, o seu coração é igual ao coração de Pedro, às vezes vacila, mas é crente. Você confia em Deus, você sabe que Deus vai fazer. Pedro foi restaurado e sua fé afirmou de novo. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro tem o chamado restaurado, vivificado, o amor dele transformado. Sabe, Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4, abre para nós, Ive. No entanto, assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Perseverança. Ser testado no coração, saber se o coração é bom ou não. Tiago está dizendo o seguinte: quando você é testado, você está sendo perseverante. Você entende, Clésia, a perseverança? No dia dos testemunhos, no dia do ser testado. Não sei quanto tempo vai durar o teste de Deus. Ninguém sabe, irmão. Mas a perseverança está sendo forjada em você. Deixa eu só te dar um conselho não, um recado. Essa provação que você está passando, eu tenho certeza que é menor da próxima que está vindo. Porque Deus está te treinando. O que é mais difícil? O que você está passando agora, ou escolher entre a vida e a morte por amar a Jesus? Isso é o ápice da nossa fé, né? No outro, irmão, eu tenho certeza que há 10 anos atrás você estava sofrendo por alguma coisa. Dogão estava sofrendo porque estava construindo casa, raladeira danada. Hoje é outro nível, irmão. Cada um tem um nível de fé, cada um tem um nível de luta. E eu tenho uma coisa para dizer: isso que você está passando hoje está formando em você perseverança. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos, completos no dia do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada, irmão. Deus sabe de tudo, sabe? Uma pergunta que eu quero fazer para nós essa noite: a nossa fé é julgada pelos momentos fáceis ou pelos momentos difíceis? Difíceis. É nos momentos difíceis que a semente está plantada no solo bom. É nos momentos difíceis que os ouvidos, quando ouvem a palavra de Deus, falam assim: não, eu creio nessa palavra, Deus vai fazer um milagre. Eu sei que amanhã eu vou ver o Senhor habitando na minha vida e eu verei a mão de Deus agindo. Jó não foi assim? Jó, eu sei que o meu Redentor vive e um dia eu verei o Senhor. Eu sei que o meu Redentor está vivo e Ele vai entrar em provisão na minha vida. Nos passos da fé, o que vai determinar o alcance, a frutificação da sua vida é o solo que a semente é plantada. Se não tem solo bom, irmão, irmã, você não vai alcançar. Então ore a Deus, fala: Deus, eu quero ter um coração bom. Eu quero ter uma terra boa, onde a palavra entre e eu vou crer e eu vou passar por tudo. Irmãos, nós estamos lendo uma Bíblia, nós estamos lendo os acontecimentos bíblicos, a palavra do Senhor sendo revelada para nós, escritos em momento de perseguição. Em momento onde os irmãos estavam sendo colocados em arenas para servir de espetáculo. Em momentos onde os irmãos estavam passando por dificuldade de comida pelo fato de seguir a Cristo, as outras pessoas não derem emprego para elas. Em momentos onde ser cristão não era o status, era a seita do momento. Um povo pequeno, mas um povo que Deus cuidava, que Deus cuida, que Deus ama. Deus nunca quis um povo grande, irmão. Deus nunca quis uma nação grande. Deus quis homens e mulheres fiéis a Ele. Não é quantidade, é qualidade. E a terra boa é que faz tudo isso acontecer. O fruto final da fé é justamente isso. É a perseverança e a transformação. O solo produz, Jesus afirma que o bom solo produz perseverança.
Ele vai dar boa semente. Sabe por que perseverança? Porque o fruto da fé, ela não aparece instantaneamente. Vocês têm noção disso? Demorou quantos anos para Deus livrar o povo do Egito? Uma geração, irmão, diz a Bíblia. Demorou quanto tempo para Deus agir no meio do povo? Demorou quanto tempo para Jesus começar o seu ministério? Você tem noção? Jesus sendo Jesus, Deus na terra, quantos anos? 30. Porque ele tinha que cumprir a lei para se tornar um rabino, um mestre. 30 anos, alcançar a maturidade de um homem para ele começar a poder ensinar. Porque senão ninguém ia aceitar. 30 anos, quantos anos a igreja está aí passando, dias após dias, sabe? Nenhuma semente plantada nasce do dia para a noite. Existe alguma semente que nasce do dia para a noite? Só no Instagram, quando você acelera o vídeo, você vê um dia em um segundo. Irmãos, nos passos da fé, o que nós mais precisaremos ter é perseverança. Perseverança naquilo que Deus vai fazer. Perseverar é continuar crendo, mesmo quando os resultados não estão à vista. Minha sogra esperou mais de 18 anos para o meu sogro converter. E quando converteu, ele falece e ela também. Glória a Deus por isso. O importante é o resultado final. Quanto tempo você está disposto a esperar? Quanto tempo você está disposto a esperar o agir do Senhor? Porque quando dá fruto, é a verdadeira evidência de uma transformação interior. Frutificar, crescer no Senhor, ter essa terra boa, é saber que está dando certo. Tem frutos que vêm rápido, tem frutos que demora. Eu queria ser pastor desde os meus 18 anos. Fui ser pastor depois de 15 anos. Demorou, irmão, mas chegou. Sabe, a gente precisa entender que tudo que a gente buscar, tudo que a gente correr atrás, perseverar no Senhor, acreditar, vai acontecer. Por quê? Porque nós temos que entender que a perseverança faz parte da vida do crente. Perseverança fez parte de todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia. Pensa Noé construindo aquela arca. Quanto tempo, irmão? Pensa Josué. Pensa Moisés no Mar Vermelho, nas lutas, nas 10 pragas. Por que que Deus fez aquilo com Faraó? A palavra vai dizer, né? Não era por causa de Moisés. Moisés não sabia disso. Mas era porque Deus queria mostrar o seu poder para todas as nações. Deus queria mostrar quem Ele era para todas as nações. Esse Deus, esse povo pequeno, usa um rei, Faraó. Deus tem um plano estabelecido. E nós fazemos parte desse plano. Nós fazemos parte disso. Sabe? Quais são os frutos visíveis dessa perseverança? Quais são os frutos visíveis desses ouvidos que ouvem e frutificam? O fruto visível é o que está em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio, fé. É o que diz em Gálatas. Esses são os frutos visíveis. O fruto visível dessa perseverança, desse coração bom, é o que está dizendo lá em Gálatas. Quais são os frutos invisíveis? É o crescimento em santidade,
é o amadurecimento espiritual, é a confiança nas promessas de Deus. Ninguém está vendo isso em você. Ninguém está vendo o tanto que você está crescendo espiritualmente, ninguém está vendo o tanto que você fala com Deus, ninguém está vendo o tanto que você confia em Deus. E são frutos invisíveis, não tem como medir. O quanto o pastor Flávio confia em Deus é entre eu e Deus. O quanto vocês confiam em Deus é entre você e Deus. É isso que nós precisamos entender. Lembra de José do Egito? Eu coloquei aqui. Esperou prisão, anos na prisão para chegar no trono, mas permaneceu fiel e frutífero em todas as fases da sua vida. José do Egito era bom em tudo, vendido como escravo, melhor escravo, a ponto de tomar conta da casa de Potifar. É qualquer escravo, irmão? Não é. José sabia quem ele era, José sabia o que Deus ia fazer na vida dele, mas quando ele era escravo, ele serviu como rei, como príncipe, cuidou das coisas do seu senhor, não ficou murmurando, estou aqui como escravo. Aí na casa de Potifar, ele acha que estava bem, tranquilo, a Potifeia resolve plantar para ele, manda ele preso. Na prisão, quem que é ele? É o melhor. Mesmo preso, vendido injustamente, é o melhor escravo. Preso injustamente, é o melhor escravo. Até que um dia descobre que ele consegue discernir sonhos. E mais engraçado que eu acho da história de José é que essa perseverança, esse entendimento de saber que um dia a vez dele ia chegar, Deus só estava treinando ele. E quando ele chega com um problema para Faraó, na casa de Potifar, quer dizer, ele já chega com o quê? A solução. O treinamento que ele teve de administração de tudo, ele falou assim: você vai ter que fazer isso durante esse tempo. Nos anos de vaca gorda, guarda. Você vai ter que colocar alguém para gerenciar. Ele falou: quem? Eu. Eu sou esse cara. Vamos mudar a frase. Esse cara sou eu. Perseverar. Deixar você crescer na sua fé. Deixar o seu coração frutífero, está formatando, está te gerando para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Entenda isso, irmão. Não desanima por causa das provações, não desanima por causa dos momentos difíceis. Esteja na videira. João 15:5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, permaneçam no Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, permaneçam em Deus, saiba que Deus está cuidando, e se você está sendo podado, é porque você vai dar mais fruto ainda. Se você está sendo trabalhado por Deus, é porque Deus quer fazer com que você produza mais e mais e mais. A última pergunta dessa noite é: você tem perseverado para ver o fruto da palavra crescer em sua vida? Você tem perseverado para saber: Senhor, eu vou ver o milagre do Senhor na minha vida? Eu vou ver o milagre do Senhor na minha história? Sabe, o que nós mais precisamos, irmãos, nesses dias, é cultivar um coração que consiga ser fortalecido na fé do Senhor. Às vezes o coração vai dar uma bambeada, a nossa alma vai dar uma bambeada. Será? Estou esperando há tanto tempo. Estou esperando há tanto tempo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai transformar a minha vida? Será? Deixa eu dizer uma coisa, irmão, Deus vai. Como eu vou fazer isso? Como eu vou gerar em mim um coração frutífero? Leia a Bíblia. Mas antes de ler a Bíblia, ore. Peça a Deus todos os dias, na hora que você for ler a palavra dele, fale assim: Senhor, coloque em mim coração bom.
Coloque em mim uma terra fértil, que ao ler a sua palavra hoje, algo novo vai acontecer em mim. Ore ao Senhor, sabe? Vai ter coisas que você vai ter que tirar. As pedras que não deixam a raiz aprofundar, é você que vai ter que tirar as dúvidas, coisas ruins, os espinhos que estão te sufocando, as distrações com as coisas do mundo, é você que vai ter que tirar. Porque o que o diabo mais está fazendo com a nossa geração é colocar o quê? Distrações. Irmão, nós temos distração para tudo. Tudo, tudo, tudo. O cara que gosta de futebol, ele tem distração o tempo todo. Qualquer coisa. As mulheres que gostam de culinária têm distração. O que você gostar hoje tem distração. Para você ficar horas e horas. A hora que você tem para meditar no Senhor, nós temos um grande risco de perder esse tempo fazendo outras coisas. E isso não deixa o nosso coração ser um coração frutífero. Priorize a palavra diariamente. Persevere, mesmo sem sentir ou ver resultados imediatos. Quer frutificar no Senhor? Quer frutificar na palavra de Deus? Quer crescer, aumentar os seus passos na fé? Espere pelo resultado confiantemente. Deus vai fazer. Deus vai mudar a nossa história. O que eu quero trazer para nós essa noite é o coração bom, a terra fértil é o primeiro passo para uma vida de fé. Ouça o que Deus tem para dizer para nós essa noite. Prepare o seu coração. Prepare para aquilo que Deus vai mudar na nossa vida, na nossa história. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Senhor, eu quero ter um coração fértil. Deus está semeando todos os dias. A pergunta que fica para nós é: como está o meu coração? Deus semeou esse final de semana inteiro nas nossas vidas sobre missões. Falou sobre missões com o pastor Samuel, com a missionária Nilce. Você viu que a gente não dá a palavra para eles, mas vem juntando, né? Deus vem fazendo. Faz um completo. Deus falou aos nossos corações. E como está o nosso coração? Nós deveríamos ter saído desse culto, desse final de semana, dizendo: olha, eu quero ser um missionário. Eu quero ajudar missões. Eu quero fazer para o outro acontecer. Senhor, me dê oportunidade, me dê motivação para isso. Sempre quando você vier a um culto, ou estiver reunido em um grupo de comunhão da igreja, ou estiver reunido fazendo alguma coisa com os irmãos, Deus está semeando a sua palavra. Receba isso em nome de Jesus. Nós vamos ter encontro de homens semana que vem. Deus vai semear lá, irmãos. Deus vai abençoar lá, eu tenho certeza disso. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Quantos querem ter um coração bom, frutífero no Senhor? Eu quero em nome de Jesus. E o Senhor vai nos abençoar para a honra e glória do seu nome. Eu creio nisso. Amém. Oh, Senhor. Senhor, nós te amamos. Nós bendizemos o teu nome. Declaramos que o Senhor é bom, santo, perfeito. Queremos seguir os passos da fé. Queremos entender quão profundo é aquilo que o Senhor tem ministrado em nós. Quero te pedir em nome de Jesus, transforma a nossa vida, transforma a nossa história, faz de nós homens e mulheres novos, com coração bom, com uma terra fértil para multiplicar muitos frutos para o Senhor. Nos ajude a perseverar, nos ajude a esperar por esses frutos. Nós confiamos em Ti, nós cremos no Senhor. Derrama a Tua glória, graça, amor e favor sobre nós. É o que nós te pedimos essa noite. Que os irmãos que estão nos ouvindo possam entender isso nessa noite. Nós queremos
ter ouvidos que frutifiquem, porque a terra é boa. A semente do Senhor que vai cair em nossos solos, no solo bom, vai multiplicar muito, para a glória, graça, amor e favor do Senhor. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Quantos aqui querem ter um coração bom, uma terra boa? Sai daqui nesta noite pensando nisso. Amanhã, quando você acordar, que a sua primeira oração seja: Senhor, eu quero ter uma terra fértil. Eu quero ter uma terra fértil, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos, eu quero orar com o Senhor, com vocês. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo: a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus, amém, amém, amém. Estamos encerrados e até quinta-feira que vem para a nossa série Nos Passos da Fé, em nome de Jesus, amém. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus.